quero compartilhar com você princípios da palavra de Deus. O tema do que eu vou falar hoje é entrando num avivamento. O tema de hoje é como entrar num avivamento. Você sabe que a maioria das pessoas cristãs, elas querem um avivamento na sua vida. Tem pessoas que quando falam de avivamento não sabem nem bem o que estão falando, mas elas buscam. Mas a questão é como você entra num avivamento. O que é um avivamento? É quando Deus está tão presente que ele se torna mais real para você do que qualquer outra coisa. Ele se torna mais real do que essas luzes, ele torna-se mais real que as pessoas ao seu redor, ele se torna mais real que as suas circunstâncias, ele se manifesta de uma forma tão viva, tão presente, tão real, que você sente e você experimenta a presença de Deus. Isso é avivamento verdadeiro. E isso é de Deus para você. Deus quer avivar a sua vida. Deus quer que nós, como igreja, cada um de nós possamos experimentar um avivamento. Como entrar num avivamento? Como experimentar um avivamento? Deus é para ser experimentado. Tem pessoas que acham que vão conhecer a Deus com a sua cabeça, com a sua mente, com o seu intelecto. E a notícia é, Deus não cabe no intelecto mais intelectual que existe. Pega um ser humano, o maior gênio da terra, ele não poderá conhecer Deus com seu conhecimento, com seu estudo, com seu intelecto. Deus não se estuda, Deus experimenta. Sabe, Deus é tão grande que ele não cabe nessa caixa. Mas ele cabe no seu coração. Deus te deu um espírito, Deus te deu um coração, através do qual você pode chegar muito perto de Deus, muito íntimo, e experimentar Deus na sua vida de verdade. Salmo 46:4 é o primeiro versículo que eu quero ler com você hoje à noite. Salmo 46, versículo 4, que declara assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diga comigo esse versículo, vai fazer bem para você. Diga assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Primeira afirmação que tem aqui é que existe um rio. Há um rio. Quando a Bíblia diz que há um rio, quando Deus diz que há um rio, esse rio existe. Apocalipse 22 diz: e vi o rio da água da vida, claro como o cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Uau! Esse rio, ele é a própria presença de Deus. Por isso que é o rio da água da vida. A água da vida é a própria presença de Deus. A vida abundante não é apenas algo que Jesus te dá, ele é a vida abundante. Então há um rio de águas vivas da presença de Deus, cujas correntezas, diga comigo, esse rio tem correntezas. Mas você está com frio, você está falando muito tímido, você está falando muito... Você tem que me ajudar a pregar hoje à noite. Você dá um tchumaná em mim ou dá um tchumaná em você? Fala com bastante força. Esse rio tem correntezas. Imagina o rio da presença de Deus dizendo que tem correntezas. Quando que vai acontecer um avivamento na sua vida? Quando que você vai entrar num avivamento? Quando que você vai experimentar um avivamento poderoso? Eu estou falando de um avivamento poderoso. Estou falando de um avivamento que transforma a sua vida por completo.
quando você entrar nas correntezas deste rio. Quem já viu aqui, conheceu um rio de águas caudalosas, de água corrente, de água que tem força, que a correnteza flui? Quem já chegou perto, quem já visitou, quem já conheceu um rio assim? O que acontece com um rio quando ele tem correntezas caudalosas? Se você pular naquela correnteza, ela vai te levar. Eu já cheguei perto de rio que a pessoa diz, não entra aí, porque se entrar, você não para. Você vai bater aonde? Você vai bater lá em Ponta Grossa. Sei lá onde. Porque a correnteza é muito forte. Agora presta atenção, gente. Se um rio natural tem uma correnteza forte, imagina o rio da presença de Deus. Uau! Não te dá um chamachuia? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 8. Declara assim: nem os céus dos céus podem conter a presença de Deus. Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Deus é tão cheio de vida, que nem os céus dos céus podem conter a sua presença. Mas Deus criou um rio da presença dele e ele convida você para mergulhar nesse rio. Agora, se você mergulhar nesse rio, você acha que você vai conter a presença de Deus? No sentido que você vai dominar a presença de Deus? Se você entrar mesmo no rio de Deus, ele vai se apoderar de você. Diz, uau, pastor Fred, isso me dá medo. Primeira coisa que Deus quer remover da sua vida para você experimentar um avivamento é medo. Porque o medo não vem de Deus, vem de outro. O amor de Deus lança fora todo medo. Talvez a pessoa diz, naturalmente falando, eu não vou entrar nesse rio, porque esse rio vai me molhar, esse rio vai me encharcar. Segunda coisa que impede uma pessoa de experimentar avivamento é orgulho. E orgulho, Deus quer tirar de você e de mim. Porque Jesus disse, se você não fizer como uma criança, você não pode experimentar ou entrar no reino de Deus. Quem quer experimentar o reino de Deus? Sabe, irmãos, você com Deus, você não pode ser formal. Se você quer experimentar um avivamento, eu estou falando um avivamento genuíno. Você não pode ser formal com Deus. Se Deus, eu estou aqui, não quero nem amassar minha camisa. Do jeito que eu entrei, eu quero sair. Então, esqueça avivamento. Porque quando essa correnteza do rio, ela te pega mesmo para valer, e quando você entra nela, e ela entra em você, meus amigos, é uma explosão de vida, é uma explosão de poder, é uma explosão de alegria, é uma explosão de graça, é uma correnteza que você não domina ela que domina você. Não é você que possui o rio, é o rio de Deus que possui você. Não é você que controla o rio de Deus, é o rio de Deus que controla você. E sabe, amados, muita coisa na vida do ser humano tem tudo a ver com controle. Porque o homem acha que ele pode controlar tudo, toda a sua vida. E o homem não sabe o próximo segundo. Eu posso estar falando aqui e Jesus me levar agora. E só ficar o corpício aqui. Fala, não, pastor Fred, não fala isso. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas, amados, eu e você, se você acha que você tem o controle de alguma coisa, você está vivendo um engano. Porque você não tem controle de nada. Deus tem o controle de tudo. E Ele quer controlar a sua vida. Agora, Deus, Ele é tão bom, que do jeito que Ele nos criou, eu quero ajudar você, eu quero facilitar você, eu quero
Eu estou convidando você, a você realmente entrar nas correntezas do rio de Deus e experimentar o maior avivamento da sua vida, da sua existência. E eu quero ajudar você. Deus é tão bom, Ele não anula você quando Ele move na sua vida. Deus pode mover na sua vida de uma maneira tão poderosa, tão poderosa. Imagina Deus, Ele é todo poderoso. Imagina quanto poder tem em Deus. Imagina assim, quanto de poder que Deus usou para criar o sol. Quanto de poder que Deus usa para manter o sol onde ele está. E o sol está na distância exata da terra, de mim e de você. Porque se Deus chegar ali um pouquinho para perto, nossa, derreteu. Derreteu. Quanto de poder. Deus tem um poder infinito. E agora Deus vem e move na sua vida. Deus habita em você. Como que você vai fazer para lhe dar esse poder? Quem que vai se apoderar de quem? É Deus que vai se apoderar de você? Ou você que vai se apoderar de Deus? Você pode experimentar Deus. Você deve experimentar Deus. Mas é Deus que governa. É Deus que controla. Quantos estão entendendo? Só que Deus, quando vem na sua vida, quero facilitar você. Quando Deus vem na sua vida, Ele não anula você. Esse é um dos maiores princípios da presença de Deus. Deus interage com você e Deus quer que você interaja com Ele. Deus tem todo o poder. Ele podia chegar na vida de quem Ele quisesse, a hora que Ele quisesse, entrar e fazer um arraso. Mas Ele criou eu e você de uma maneira. Você tem espírito, você tem coração, você tem vontade, você tem consciência. Deus não anula você. O diabo anula. Um espírito maligno, quando toma uma pessoa, a pessoa depois nem lembra o que aconteceu. Porque anula ela. Deus quer dominar você. Mas Deus domina você sem anular você. Você interage com Deus. Você interage com a presença de Deus. Deus quer te levar para as correntezas. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado, tem gente que está distraído. Fala assim, Deus quer te levar para as correntezas. Ok. Mas você precisa querer ir para as correntezas. Porque se alguém disser, Deus, irmãos, Deus pode estar movendo num lugar de uma maneira sobrenatural, poderosíssima. Mas se uma pessoa estiver dentro daquele lugar e ela não quiser que Deus mova na vida dela, não vai acontecer nada. Porque Deus criou você para que de maneira espontânea e voluntária você se relacione com Deus. O diabo toma as pessoas na marra. Deus não. Deus é amor. Jesus disse, eu bato na porta do seu coração. Ele disse, se você ouvir, atender e abrir a porta, ele entra. Se você ouvir e não abrir a porta, ele não arromba a porta. Então, no mover, num avivamento, irmão, Deus vem que nem uma correnteza. Imagina a correnteza do rio de Deus. Você acha que eu vou conseguir entrar dentro da correnteza do rio de Deus e dizer, ó, não mexe comigo. Não. Mas Deus quer você e você precisa querer Deus. Deus quer avivar a sua vida, você também precisa querer ser avivado. Sabe, irmãos, tem muita gente por aí que diz assim, já está bom assim. Faz uma cara que já está bom assim. Já está bom assim. Já conheço a Bíblia. Já sei orar. Já entendo de tudo e de todos. Aleluia.
já está bom. Sabe, irmãos? Deus tem mais. E Deus quer que você queira o mais. Então, há um rio cujas correntezas alegram a cidade de Deus. Isso só foi minha introdução. A minha introdução é esta. Há um rio de Deus que tem correntezas. E Deus quer levar você para o meio das correntezas. Uma vez, numa reunião, eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu tive uma visão. E eu vi o rio de Deus. Como que eu vi o rio de Deus? Eu vi primeiro o rio de Deus num lugar bem rasinho. A água era dessa altura assim, ó, 1 palmo de altura. Nesse lugar era enorme o rio. Tinha milhares de seres humanos, de pessoas, de filhos e filhas de Deus. E eles estavam uma alegria que você nem imagina a alegria deles de estarem com os pés no rio de Deus, com a sola do sapato ou do pé descalço naquele rio. E um jogava água no outro, era lindo. E depois, Deus me levou na visão a um lugar mais profundo. As águas davam no joelho. Tinha milhares de pessoas se alegrando naquele rio. Mas no lugar que dava no joelho tinha bem menos pessoas que tinham na água bem rasinha. Depois eu vi as águas na cintura. Uau! Aquela correnteza veloz, cheia de vida, cheia de poder, cheia de alegria, cheia de paz, cheia da presença de Deus. Dava na cintura. Tinha milhares de pessoas, mas bem menos do que a quantidade de pessoas nas águas pelo joelho. Depois eu tive a visão das águas aqui nos ombros. Nas águas nos ombros. Correnteza forte. Tinha milhares de pessoas, mas tinha bem menos pessoas do que tinham na água na cintura. E o Espírito Santo nessa hora falou para mim: você quer continuar, Fred? Você sabe que eu com Deus eu sou doido. Por Deus eu faço qualquer coisa. Eu digo, eu quero. E ele me levou para um lugar mais fundo, que não dava pé. E nesse lugar, a correnteza era muito mais veloz. Mas muito mais veloz, muito. Tinha muitas pessoas, mas bem menos do que tinha nos ombros. E aí ele falou comigo: você quer continuar? Eu digo, eu quero. Ele digo, então vamos. Irmãos, e aquele rio foi ficando, a correnteza do rio foi ficando mais profunda, mais caudalosa e mais veloz. E o rio foi ficando mais estreito. E ele, quando andava para frente, ficava mais veloz, mais caudaloso, mais profundo, mais estreito. E eu me soltei na presença de Deus naquela visão. E o Espírito me conduziu. Está uma dessas coisas, não é só porque eu vi, né, lógico, mas isso está descrito no livro de Ezequiel. Abre comigo lá, se você está com a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 47. Por favor, se você está com a sua Bíblia. Ezequiel 47. Versículo 1 diz: depois me fez voltar à entrada do templo e vi umas águas por debaixo do limiar do templo. Primeira coisa que o profeta Ezequiel viu, ele estava sendo conduzido por um homem que apareceu para ele. É um homem que veio do céu. O homem tinha aparência de bronze. O homem tinha na sua mão uma vara de medir e um cordel de medir. E esse homem levou ele até a porta do templo. E por baixo da porta estava fluindo umas águas. Fala comigo, umas águas. Umas águas é pouca água. É raso, 1 palmo de água. Poucas águas. Mas aí, no versículo 3, diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. Ele mediu 500 metros e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos.
esse homem, ele é um representante de Deus para Ezequiel, ele está conduzindo Ezequiel dentro do rio da vida, dentro do rio de Deus, dentro do rio que tem correntezas, que alegram a sua vida, que renovam a sua vida, que vivificam a sua vida. É o rio da presença de Deus. Ele mediu 500 metros, pegou Ezequiel e diz, vem comigo. E Ezequiel foi. Se Ezequiel diz, eu não vou de jeito nenhum. Eu vou ficar aqui onde eu estou. Cada um pela sua fé, pela sua correspondência, pela sua obediência, pela sua fome, pela sua sede, pelo seu desejo, determina aonde a sua vida vai ficar em Deus. Mas saiba, Deus tem mais para você. Não fica onde você está. Deus te chama para entrar nesse rio. E aí, depois de 500 metros, a água dava por onde? Nos tornozelos. É muita água, gente. Porque, imagina, andou 500 metros, a água só subiu o meio palmo. É muito grande o rio. E aí, no versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Sabe, o Espírito Santo quer te conduzir às profundezas do rio de Deus. Uma das coisas mais trágicas da igreja é viver na superficialidade. Deus nos chama a ter uma vida que é verdadeira, significativa, profunda. E você precisa ir. Agora imagina que o homem está puxando Ezequiel, está levando Ezequiel, está conduzindo Ezequiel. E é o rio da vida. É lógico que deu um certo receio nele. Ele falou, gente, eu não quero ir mais. Sabe, irmãos, eu já vi Deus movendo tão forte. Uma vez estava numa reunião, eu estava ministrando. E qualquer pessoa com fé, com coração, com obediência, que prega a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, Deus vai mover. Não é só pessoas especiais. Qualquer filho de Deus ou filha de Deus. E Deus moveu. E começou a mover poderoso. E tinha um rapaz que estava lá de visita pela primeira vez, ele estava lá na última fila. E a namorada dele que tinha levado ele, a namorada dele já tinha vindo em algumas dos nossos cultos e trouxe ele pela primeira vez e começou aquele mover. O rio tomou conta do lugar. Sabe quando o rio toma conta do lugar? E ela convidou ele, porque tinha pessoas na frente. Tinha pessoas na frente sobre o impacto do rio ou da correnteza do rio da presença de Deus. Sobre o impacto do Espírito Santo. Tinha gente caído no chão, tinha gente tremendo, tinha gente rindo, tinha gente chorando, tinha gente orando, tinha gente falando em línguas, tinha gente, tudo ao mesmo tempo. Mas como que é isso, pastor Fred? Me explica. Sabe, amados, você conhece o vento? Quem conhece o vento? Você vê o vento? Você vê o vento? Quem já conseguiu ver o vento? Conseguiu ver o vento? Mas você não vê o efeito do vento? Se o vento passar numa árvore, se uma árvore alta, passar um vento forte, você não vê aquela árvore sob o efeito do vento? Sim ou não? Você vê. É a mesma coisa você. Se Deus vem na sua vida, se Deus passa pela sua vida, se o rio de Deus passa pela sua vida, se o vento do Espírito passa pela sua vida, você acha que você vai ficar todo... Obrigado, Jesus. Eu voltarei para subir, muito bom. Irmão, a Bíblia compara o Espírito Santo com o vento. E diz no dia de Pentecostes, quando a igreja primitiva foi batizada no Espírito Santo, entrou no lugar um vento impetuoso. E tomou conta do lugar. Então tinha pessoas sobre o efeito do vento do Espírito. Está entendendo? Cada um de um jeito. E ela falou assim para o namorado, nessa hora. Vamos lá na frente. Ele falou para ela. Eu? Tu tá doida. Olha como eu estou aqui na última fila.
E ele estava na última fila, o joelho dele batia assim. Ele falou, não vou lá nem que a vaca tussou. Eu já tô aqui, eu já tô. Sabe? Deus quer te conduzir para o lugar mais profundo. E ele conduziu e as águas deram pelos tornozelos, pelos joelhos. Imagina o rio caudaloso. Diz que o rio de Deus tem correnteza. Imagina a força da correnteza do rio de Deus. E ele está pelo joelho. E a correnteza está passando por ele. E ele olha para frente e vê que o negócio vai longe. E o homem diz para ele, vamos andar mais 500 metros. Uau. Ele podia dizer, querido, estou muito bem aqui. Eu já estou avivado. Eu já estou aqui, já está, olha, já estou na glória do rio. Sabe, se você está num rio, eu já entrei em rio das montanhas, rio de montanha, que tem corredeira. Se você está até o joelho, você ainda tem um domínio. Você não está sob o poder total do rio. Você tem domínio, você pode voltar para trás, para a margem. Porque você está dentro do rio, mas você ainda tem o controle. Quantos estão entendendo? Sabe, tem pessoas que querem ter o controle do mover de Deus com a sua mente, com os seus argumentos, com os seus pensamentos, com a sua doutrina, com a sua teologia. A única doutrina que existe, irmãos, é a doutrina da Bíblia, é o que está ensinado na Bíblia. Há um rio cujas correntezas alegram a cidade de Deus. Há um rio da vida que flui do trono de Deus. E Deus convida você, como convidou Ezequiel, a entrar nesse rio. Dá um sorriso à pessoa que está ao seu lado, ajudar ela. Sorriso com todos os dentes, diz, vamos entrar nesse rio. Vamos viver nesse rio. Sabe, irmãos, eu já vi pessoas entrarem no rio de Deus. Pessoas com opressão. Pessoas que tomavam remédios para dormir. Pessoas há 6, 7 anos que não dormiam uma noite sem uma medicação forte. Pessoas doentes. Pessoas com problemas no coração. Pessoas com problemas físicos. E a pessoa ficou 20 minutos, meia hora, no rio de Deus. E quando saiu dali, estava totalmente curada. Totalmente curada no seu físico. Dormindo um sono em paz, sem remédio. Ninguém nem pôs a mão nele. Ninguém nem chegou a orar por ele. Por quê? Porque é a presença de Deus. Sabe, irmãos? Uma das coisas que diz esse capítulo de Ezequiel, diz que aonde entram essas águas do rio de Deus, torna tudo saudável. Você não precisa ter medo do rio de Deus. Diz, se eu mergulhar no rio de Deus, eu vou me perder. Eu já vi cristão falar para mim, não é para outra pessoa não, cristão falar para mim, não se aprofunda muito, pastor Fred, porque você não pode ficar louco. Vai calma assim, você é muito calmo, não vai assim não, porque não vai fundo que senão tu dá um pinel aí, dá um tilt, dá um tchumanai ao contrário, revertido, você vai ficar maluco. Sabe, irmãos? Deus é bom, Deus é Pai. O rio dele aonde entra, torna você saudável. Pessoas com problemas emocionais gravíssimos. Que quando o rio de Deus veio, e ela estava lá, e ela se abriu, e ela fluiu, foi totalmente liberta, totalmente curada. Problemas mentais, todo tipo de coisa, porque a presença de Deus torna tudo saudável. E aí, versículo... Continuando o 4, diz, mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos na cintura. Mediu mais 1000. Olha o que diz no versículo 5. Mediu mais 1000, agora era um rio
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Irmão, se você quer um avivamento de verdade, um avivamento genuíno, não um avivamento de mas um avivamento mesmo da presença de Deus, você tem que ir para as águas profundas. Larga o medo, larga o orgulho, larga a religião, larga a religiosidade. A pessoa acha que para entrar no rio de Deus nós temos que ser todo assim. Ou assim. Irmão, a sua religião, ou a religião de qualquer pessoa, os nossos argumentos religiosos não podem conduzir a gente para o rio de Deus. Mas Deus te chama. Dá um sorriso para o seu lado. Diz, Deus está te chamando. Diz, não tem medo de Deus. Fala, Deus está te chamando. Deus está te puxando. Irmãos, tem gente que pegou um tronco de árvore na margem do rio, amarrou uma corda no tronco de árvore, amarrou na cintura, amarrou no pé, amarrou no outro pé. Diz, eu só quero assim, ou o pezinho. Não, irmãos. O rio de Deus não é uma enchente destrutiva. Apesar de que ser é caudaloso, espiritualmente falando, é poderosíssimo. É cheio de vida, cheio de poder, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de vida. Mas não é uma enchente desgovernada, é o rio de Deus. Que Ele quer passar. Aonde que Ele quer passar o rio, Pastor Fred? Bem dentro de você. Uau! Irmãos, imagina que as correntezas do rio de Deus vão passar dentro de mim. Uau! E tem gente disso. Se manifestar no de Deus. Irmãos, quando Deus passa, a manifestação que tem não tem importância nenhuma. Se a pessoa cai, você diz, eu não senti a presença de Deus porque não caí. Não precisa cair. Se tremeu, se chorou, se riu, se saltou, se gritou, se pulou, se deu cambalhota. Isso não importa. O que importa é que vai ser produzido dentro. Mas, irmão, se o rio de Deus passar pela sua vida, talvez você vai rir de um jeito que você nunca riu na vida. Ou você vai chorar numa profundidade, mas não é um choro de tristeza, é um choro de vida, como você nunca chorou na vida. Mas você tem que vir com o Espírito Santo, você tem que se deixar. Deus está te puxando para a presença dEle, Deus está te puxando para mais. Deus quer avivar você, Deus quer avivar essa igreja, irmãos. Você se prepara, avivamento faz parte da nossa herança, está chegando, está chegando, está chegando. E se eu estou falando, eu tenho que ser o primeiro. Terça-feira eu estava aqui no culto. E a gente vem no culto ministrar nos outros. Mas quando ministramos em todo mundo, me deu uma vontade de ser ministrado. E eu disse, vou sentar aqui e vocês orem por mim. E eles oraram. Ninguém ali é apóstolo, profeta. Nossos irmãos e irmãs aqui. Eu e a Fernanda, um do lado do outro, sentado aqui e oraram. Irmão, o céu caiu sobre a minha cabeça. É que nem você entrar numa cascata espiritual. Irmãos, eu fiquei tão cheio da presença de Deus. Eu já ri na presença de Deus. Mas dessa vez eu ri como nunca ri. Quem estava aqui, irmão? Irmãos, por mim, eu estava até hoje aqui. É tão bom, é tão maravilhoso, é tão intenso, é tão poderoso, é tão vivo, é tão real, é tão renovador, é tão... Olha, eu queria estar aqui até hoje. Mas é lógico que Deus ordenou a nossa vida. Nós temos muitas coisas que a gente faz. Mas sabe, eu estou que nem uma criança na presença de Deus. Se Ele vai levar mais profundo, eu vou. Eu vou, irmão. Eu vou.
Quem quer ir? Quem quer entrar num avivamento? Era um rio que tinha as águas profundas, águas que não davam para atravessar a nado, rio pelo qual não se podia passar. De tão profundo, de tanta correnteza. Ai, irmãos, eu estou doidão em Jesus. Eu quero que a correnteza do rio de Deus me pegue. Porque o que esse mundo precisa? Esse mundo precisa do rio da vida. Você acha que Rio de Janeiro consegue ser transformado sem o mover poderoso do Espírito Santo? Você acha, com todo conhecimento bíblico, com toda verdade que nós sabemos que Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, essa cidade pode ser totalmente transformada sem um mover poderoso do Espírito Santo, sem essas águas caudalosas, sem essas correntezas do rio de Deus? Você acha que consegue? Não. Sabe, a igreja primitiva, quem queria ter uma visão de Pedro, de Paulo, de João? Quem queria? Sabe onde que estava a igreja primitiva? Estava lá no meio desse rio, sendo levada por esse rio, sendo levada por esse rio, sendo levada por esse rio. Não é eles que levavam, é o rio que levava eles. Vem uma perseguição, eles têm que fugir, eles têm que correr. E Filipe, um deles, chega numa cidade da Samaria, e ele está sozinho. Diz: gente, estou sozinho, cadê a igreja? Meu pai, não tem culto aqui, não tem irmão aqui, não tem irmã aqui. Ele começa a pregar, as pessoas começam a ser salvas, os demônios começam a fugir das pessoas, os enfermos começam a ser curados, os paralíticos começam a andar, começam a trazer as pessoas na rua, e ele começa a mover e mover. Por quê? Por causa do conhecimento que eles tinham? Porque estavam no meio desse rio, irmãos. Esse rio da vida. Esse rio que flui. Esse rio cujas correntezas alegram a cidade de Deus, as muitas moradas do Altíssimo. Você é uma morada do Altíssimo. Deus quer mover na sua vida quando o rio toma você. Sabe, irmãos, esse rio representa também o Espírito Santo. Você não precisa ter medo do Espírito Santo, porque ele sempre vai levar você a encontrar Jesus. Sempre. Sempre o Espírito Santo vai produzir fruto na sua vida, resultado na sua vida. Ele sempre vai falar e revelar e glorificar Jesus na sua vida. O Espírito Santo nunca vai levar você para uma coisa estranha. O Espírito Santo nunca vai levar você para uma coisa errada. O Espírito Santo nunca vai enganar você. O Espírito Santo só vai mostrar para você, de maneira íntima, quem Jesus é, como Ele é, o seu amor, a sua graça, a sua salvação, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, o seu sofrimento por você, o amor que Ele tem por você. Ele vai te conduzir à presença da pessoa mais maravilhosa, que é Jesus. E você vai experimentar mais Jesus. Quem quer experimentar mais Jesus? Quem quer soltar nesse rio? Às vezes, para você fluir nesse rio, irmãos, você tem que soltar certos argumentos. Tem certo tipo de pensamento que prende a gente. Mas Deus quer tomar você com muito amor, com muito carinho. Sabe, Jesus não chega do seu lado e diz assim: vamos entrar no rio. Toma não. Eu sou o Senhor. Já falei, já morri por você. Fica quieto. Obedeça. Jesus não é assim. Ele chega na sua vida. Ele diz: tem um rio da vida. Eu quero te levar. Se eu estou com medo, Senhor, ele joga um pouquinho de água em você. Então se joga daquele refrigério. É bom. A pessoa diz: foi legal, Jesus. Mas não é para mim agora. Diz: não. Tem mais. Quantos estão entendendo?
E você interage com ele. Sabe, irmãos, como Deus começa a mover, Ele quer colocar você debaixo do poder dele. Eu vou terminar, nós vamos orar. Eu nunca vou esquecer um jovem, muitos anos atrás. Ele se converteu de verdade mesmo, nasceu de novo. Ele era alcoólatra, ele morava no sítio. E ele não tinha muito dinheiro, então ele bebia pinga pura, da pior. Vivia bêbado dias, se converteu. E na igreja ele ficava assim para mim: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Pastor Fred, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E eu orava, ele não era. Eu orava, ele não era. E ele estava, por que ele não era? Ele estava tão ansioso para ser, tão ansioso, que a ansiedade atrapalhava ele. E eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E um dia foi ter um retiro, e a igreja toda foi, e eu orei e falei: Senhor, não deixa o Edmilson sair desse retiro sem ser batizado no Espírito Santo. Eu não estou aguentando mais. Brincadeira. Falei: tem misericórdia dele, Jesus. Primeira noite, começou um mover de Deus, irmão. Mas um mover, uma coisa linda. E você tem que entender o pastor que você tem. Quando começa a mover, irmão, eu gosto. Eu sou o primeiro, eu quero empurrar você no rio. Eu sei que Jesus vai assim, com jeitinho, mas eu não faço, não vou forçar nada. Mas que eu tenho vontade, eu tenho. Catar você já chegou. Na primeira noite começou aquele mover e veio o Edmilson na frente. Quando eu chamei as pessoas na frente, ele veio. Quando ele chegou aqui, irmão, nunca vou esquecer essa cena. Imagina que aqui à frente ele está chegando. E ele veio assim. Quando ele chegou aqui, assim, o olhinho dele chegava virado assim. E aquele tempo demorou muito. Porque quando você está assim num lugar só para buscar Deus, não tem hora para dormir, não tem nada. Aquilo acabou tudo e está lá. Levar ele para o quarto, carregado. E ele assim, ó, andando. Passou a noite inteira, o quarto era coletivo. Era uma escola, o acampamento era uma escola. Mudaram ele de sala. Arrumaram uma sala lá no céu, numa secretaria, puseram ele lá. Ele ficou a noite inteira. Acordou outro dia de manhã. E ele me encontrava assim no lugar, na fila, ele ficava assim para mim. Ele punha a mão no meu ombro. E ele ficava. A tarde toda. À noite no culto ele está sentado lá. Deixa ele, irmão. Se tem gente que fala, quem faz para ele? Deixa ele, está cheio. Deixa ele. E ele está lá durante toda a pregação. Passou a outra noite. No outro dia, no café da manhã, eu encontro ele na fila. Ele está assim, ele está pendendo tudo. Ele chega assim, aí ele fala assim para mim: ô pastor Fred, você entendeu tudo que eu falei para você? Eu, como assim entendeu tudo? Tudo que eu vi, tudo que aconteceu comigo, eu te contei ontem. Eu digo: você? Cara, você só fala em línguas. Ele diz: eu? Ele pensava que estava falando português com as pessoas, irmão. De tão tomado que ele ficou da presença de Deus. E eu falei para ele assim: você bebeu muito quando não conheceu Jesus. Você sabe o que é ficar embriagado. Você ficou embriagado, bêbado. Agora você está embriagado do Espírito Santo. A Bíblia diz: não se embriague com vinho, porque vai ter problemas. Mas se encha com o Espírito Santo. Por que a Bíblia fala isso? Porque quando você se enche do Espírito Santo, você vai ficar sob o controle do Espírito Santo, que nenhuma pessoa, quando fica embriagada, fica sob o controle da bebida. Quantos estão entendendo? Cheio,
transbordando. Quem quer? Irmãos, eu digo para você, o rio está aqui. Fala, como você sabe, pastor Fred? Que eu já estou por aqui, ó. Dentro do rio. O rio está aqui. Você vai sair do lugar que você está e você vai vir para mais profundo. É o que Jesus está te chamando. Ele está convidando você a entrar num mover, num avivamento, numa renovação. Você vai abrir seu coração. Sabe, irmão? E ele respeita cada um. Às vezes na vida de um, a reação vai ser de uma maneira. Eu já vi gente assim, ó. Um tá aqui chorando. E o outro lá tá rindo. Você fala, nossa, isso é um lugar. É um manicômio espiritual. Não, não é um manicômio espiritual, irmão. É porque Deus, quando chega na vida da pessoa, Ele encontra cada um num lugar. Cada um está num estado emocional. Cada um está vivendo uma certa circunstância. E quando a presença de Deus vem com tanta intensidade assim, a pessoa reage, a pessoa interage. E eu já vi pessoas quietinhas, parecendo uma estátua, sentadinha na cadeira. Talvez alguém passou e falou, esse é incrédulo. Não aconteceu nada. Não, irmão, aconteceu coisas profundíssimas, maravilhosas na vida da pessoa. Porque acontece no coração, acontece no espírito. Você não produz uma manifestação, mas também você não retém, você não segura, você não bloqueia, você não controla, você não dita, você não argumenta, você não tem dogmas, você não tem paradigmas, você não tem pensamentos pré-concebidos. Você se abre e se expõe e deixa a presença de Deus fluir na sua vida. E aí você vai entrar num avivamento, que eu creio que vai começar e não vai parar na sua vida. Quem quer? Amém. Abre suas mãos onde você está. Vou chamar os músicos aqui na frente, por favor.